Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Vamos verificar lá a resolução de mais um dos exercícios aqui, ó. Eu adiantei aqui com essa tabelinha que aparece os ângulos notáveis e aqui consigo o trigonométrico, só para facilitar a explicação desse exercício, tá legal? Vamos lá, ó. Diz assim, dê a inclinação alfa da reta em cada caso. Então, grifei aqui que nós precisamos pegar, ó, a inclinação alfa. Então, se dê a inclinação alfa, ao final de cada exercício, tem que aparecer a inclinação alfa é igual, e aí o valor da inclinação, tá certo? Vamos lá, ó. No exercício A, ele dá uma equação de reta que está no formato reduzido, y sozinho. Aqui no primeiro membro, indica o formato reduzido. E quando a equação está no formato reduzido, é fácil encontrar o coeficiente angular, né? Coeficiente angular nós chamamos de m. Coeficiente angular é a quantidade de x que nós temos na equação. Aqui tem um x, então o coeficiente angular ele é igual a 1, tá certo? Nós temos que achar a inclinação. E existe uma associação entre a tangente do ângulo que dá essa inclinação e o coeficiente angular desse mesmo ângulo. Por quê? Esse coeficiente é da reta, essa inclinação é da reta. Então eles têm uma certa relação, né? Sabe-se que o coeficiente angular n, ou melhor, vamos fazer diferente, ó. Nós sabemos que, eu quero saber a inclinação alfa. O que sabemos é que a tangente desse ângulo alfa é igual ao coeficiente angular. Nós vimos aqui que o coeficiente angular vale 1. Então, a tangente desse ângulo alfa vale 1. Aí, nós precisamos ir na tabelinha verificar qual é o ângulo que a tangente aqui vai dar 1. Porque, ó, a tangente desse ângulo vai dar 1. Essa tabelinha, você lembra? É fácil de montar, né? Ela vem com 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você lembra disso? A raiz, assim, ó. Ele vem com 1, 2, 3, depois 3, 2, 1 e tudo sobre 2. Olha lá, ó. Tudo sobre 2. Depois ele vem aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2, olha lá, ó. E também no 3, né, ó. Tudo que for 2 e 3 vai a raiz. Aí depois ele continua. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembra daquela musiquinha? A musiquinha facilita muito você montar a tabela. E nós temos que achar a tangente de um ângulo que vale 1. Ó, achamos que a tangente vale 1 quando o ângulo for de 45 graus. Ou seja, essa reta aqui, ela terá uma inclinação de 45 graus. Ó. Portanto, né? Olha lá, ó. Legal? Por quê? A inclinação, o ângulo de 45 graus, a tangente desse ângulo vai ser 1. Então, dê a inclinação alfa da reta em cada caso. A inclinação alfa vale 45 graus. Bem tranquilo o exercício A, né? Legal. Vamos verificar o segundo agora, ó. Ele diz que a raiz quadrada de 3x mais y é igual a 0. Perceba que essa equação ela está no formato geral. No formato geral, todos os elementos ficam no primeiro membro. Para identificar esse coeficiente angular m aqui, nós temos que transformá-la numa equação reduzida. Aqui, ó, o y tem que ficar sozinho. Então vamos isolar o y aqui, ó. Se isolarmos o y, ele vai ficar aqui, y é igual, esse que está positivo pode passar negativo, ó. Menos 3 raiz quadrada de x. Legal, né? Olha lá. Agora essa equação é a mesma, só que ela está no formato reduzido. E, para encontrarmos o coeficiente angular m, é só verificar a quantidade de x que nós temos aqui, ó. E nós temos raiz quadrada de 3x. Então, o m, o coeficiente angular, é a raiz quadrada de 3. Bem fácil isso, né? Sabemos que nosso objetivo é encontrar a inclinação e que a tangente desse ângulo que nós vamos procurar,
tem o mesmo valor que o coeficiente angular. Então, nós encontramos que a tangente desse ângulo, só que aqui não pode esquecer do sinal de negativo, né? O negativo. Então, a tangente desse ângulo alfa, no nosso caso, coeficiente angular, é menos a raiz quadrada de 3. Tá certo? Olha só que tranquilo que foi. Agora, dá, portanto, para nós descobrirmos qual é o nosso ângulo alfa aqui, qual é a inclinação dessa reta. Raiz quadrada de 3, nós vamos perceber que a tangente do ângulo vai a raiz de 3. Raiz de 3 está aqui, o ângulo de 60 graus. Então, ângulo de 60 graus, se olharmos aqui é zero, né? Então, 60 graus vai dar mais ou menos aqui, Então, é esse ângulo aqui, de que estamos falando, o ângulo de 60 graus. Quando o ângulo for 60 graus, a tangente vai estar valendo raiz quadrada de 3, né? Só que no nosso caso, nós não queremos a raiz quadrada de 3, queremos ela negativa. Se ela é negativa, então, ao invés de estarmos trabalhando com esse lado aqui do plano cartesiano, que é o lado positivo, temos que trabalhar com esse lado, que é o lado negativo. Então, ao invés da tangente estar aqui como 60 graus, a tangente que eu quero estar aqui, E quanto é que vale esse ângulo aqui que nós precisamos? Aqui, nós sabemos que ele subiu 60 graus, Aqui nós temos 180, não é? Porque é 0, depois 90 graus e 180 graus. Se aqui ele subiu 60 graus, se daqui para lá você subir 60, ele tem 180. Se você subir 60, ele vai parar em 120 graus. Daí a resolução, a inclinação dessa reta é essa aqui, de 120 graus. Ou seja, ela estará aqui voltada lá para a esquerda, né? Inclinada para a esquerda. Tudo bem? Então, portanto, a inclinação alfa da reta que está essa equação é de 120 graus. Você viu? É bem tranquilo, né? Cuidado, então, quando aparecer a raiz quadrada de 3, perfeito. Eu acho aqui dos ângulos notáveis. Mas ao aparecer o que é negativo, quer dizer que ela é para o lado esquerdo aí do nosso ciclo trigonométrico aí. Tá legal? Bom, esse daí está corrigido. Encontramos a inclinação que o exercício pedia, né? Eu encontro você na próxima videoaula. Até mais.